Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Vinícius, editor do Pad Papers, você já me conhece e hoje eu estou aqui com a doutora Sabrina, também editora do Pad Papers, para falar de mitos e verdades do recém-nascido. Sabrina que faz consultório, está sempre lá com os bebês e hoje eu quero saber diretamente da Sabrina sobre esses mitos e verdades do recém-nascido. Sabrina, fala aí. Eu acho que é um assunto importantíssimo, porque às vezes tem coisas tão simples, né? Que o paciente pergunta, né, para o profissional e o profissional não tem nem ideia, né? Exato. Exato. Pode fazer isso, pode usar aquilo, pode dar banho assim, assado. E são coisas simples, mas são coisas que têm recomendações. Sem dúvida. Tem documentos científicos, então acho que é importante a gente esclarecer aí, né, alguns pontos principais. Perfeito. E eu vi aqui, hoje a gente trouxe... Sabrina organizou umas dúvidas das famílias, né? Exato. E eu vou começar com a seguinte dúvida. É preciso ou não retirar o vernix caseoso ao nascimento? Né? Para quem não sabe, quem não lembra, o vernix caseoso, ele é uma camada esbranquiçada, né? Que realmente o bebê nasce bem gosmento, para quem já fez sala de parto ou teve seu bebê. Mas ele não é só uma gosma. Né? Ele é uma proteção da criança. Ele ajuda o isolamento térmico, né? Existem estudos que falam que a retirada precoce desse vernix pode favorecer infecções nessa criança. Então, ele tem um mecanismo aí imunológico, um protetor. Então, nasceu aquele bebê gosmento, teoricamente, não é para tirar o vernix. Não é para mexer, deixa ele gosmentinho. Né? Lógico que dependendo da idade gestacional, vai ter os mais gosmentinhos e os menos gosmentinhos. Né? Exato. Partindo aí, quando vai para 39, 40 semanas, vai estar mais gosmento, ainda tem risco de ter o mecônio junto. Aí né? fica bem marcado. Os mais termos precoces e os prematuros tardios não vão ter tanto o vernix, né? Mas se tem, teoricamente, não é para ser retirado nas primeiras 24 horas. Inclusive, caiu na prova do TEP desse ano, né? Caiu na prova do TEP. São coisas simples, né? Que a gente precisa saber para a vida prática e que também cai na prova. Exato, que não era necessário retirar o vernix, né? Era o gabarito da prova. Era o gabarito. Né? Exatamente. Muito bem. E aí, já que a gente está falando de vernix, retirada do vernix, quando é que entra o primeiro banho, né? Quando realizar o primeiro banho? Então, a gente tinha recomendações antigas, acho que você deve ter visto isso também. Sem dúvida. Né? Geralmente a criança nascia, já ia pro banho. Ia pra ducha. Né? Pra ir limpinha e chegar né, com os pais limpinhos. Hoje em dia, principalmente pela proteção que o vernix caseoso proporciona e pela possibilidade de instabilidade térmica, porque pensa bem a loucura que era feita. Jogar a criança na ducha. Pois né? Geralmente a sala de parto, né, mesmo que seja parto normal ou centro cirúrgico, tem ar-condicionado, aí você tirava aquela criança que estava ali no meio com instabilidade térmica, né, ela saía com instabilidade, você colocava na água, depois você tirava da água para secar, mesmo que fosse por partes, né? Então, isso já causava um desequilíbrio na criança. Então, hoje em dia, e na verdade, a recomendação é pelo menos 24 horas, tá? Não quer dizer que deu 24 horas tem que dar banho. Certo. Então, aí depende de cada família. A partir de 24 horas. Então, tem famílias que às vezes esperam uns 3 dias. A criança nasceu naquele inverno, já havia acontecer isso. Nasceu naquele inverno brabo, e esperam 3 dias, né? Tem gente que não. Eu, quando o meu deu 24 horas, eu tava dando banho. A minha filha, eu achava até que tinha uma pinta que quando nasceu e não era. Quando deu o primeiro banho, saiu. Era um sanguinho seco aqui. Coagulou, ele ficou, né? E até por essa história do vernix não haver mais a recomendação da retirada, porque o banho tira o vernix, né? A princípio, exato, né? Então, exato. Aguardar um pouquinho para dar o banho, né? Outra coisa... Aquele granuloma umbilical que muitas vezes se forma, né? A gente pode usar um salzinho de cozinha ali para cicatrizar ou não? Pois é, sabia dessa? É uma novidade sem tecnologia, né? Porque antigamente a gente usava muito, então caiu o coto umbilical, geralmente ali, primeira semana de vida, 10, 14 dias de vida. Se demorar um pouco mais para cair, pode ser normal, porque às vezes... nas trocas, os pais limpam tanto com álcool aquele coto que aquilo ali umedece e demora a secar e efetivamente cair. Certo. Mas a gente tem que pensar também na possibilidade de imunodeficiências, né? Que um dos sinais pode ser, mas é lógico que a criança não vai ter só isso. Certo. Né? Mas depois da queda é comum ficar, né, o resquício ali, o granuloma que a gente chama. Certo. Que ainda tem secreção. A gente já usava muito bastão de nitrato de prata,
né? Era muito comum a gente ter disponível. Hoje em dia a gente não tem disponível tão facilmente. É difícil achar hoje, muito né? difícil achar. Quando eu tenho que prescrever para o paciente, tem algumas farmácias de manipulação que eles fazem, mas tinha que ter todo um cuidado, né? Porque, querendo ou não, era uma cauteterização ali. Então, a gente queima. Então, né, tinha que ter cuidado para fazer. Tinha que proteger a pele, Proteger né? a pele, Passar mas uma vaselina em volta, descobriram, não sei quem foi que inventou primeiro, mas descobriram, né? O sal, ele tem esse poder, ele desidrata ali, né? Sim, ele seca. Sim. O efeito osmótico, né? Então, é efeito osmótico. Então, a gente pode sim, tem aquele granuloma, para diminuir ele, a gente pode sim colocar o sal de cozinha, né? Até fazer um tratamento com sal de cozinha, até que ele efetivamente seque e vire um umbigo. Tá certo. Muito bem. Temperar a criança, né? Temperar a criança. Sal, orégano, azeite. Muito bem. Agora, caiu o coto umbilical e apareceu uma hérnia umbilical. Aquela hérnia, né? Aí, acha que vale a pena botar a faixa abdominal? Eu via muito botando moeda, né? Moeda. Até tinha a história do mal de 7 dias que o pessoal falava, né? Que era muito da história da contaminação pós-queda do coto umbilical. Mal de 7 dias é o tétano neonatal, né? É o tétano neonatal, por essa Exato. história de moeda, de 1 milhão de coisas aí que resolviam colocar no umbigo, até adubo, né? Pois é. Até fezes. Na verdade, assim, por recomendação, né? A gente fala que até 1 ano essas hérnias costumam evoluir. Eu até tenho um caso muito particular que eu lembro de um paciente, eu atendi numa enfermaria e a hérnia dele era bem grande, mas o cirurgião falou que não tinha indicação ainda, nós ficamos observando. Eu falava pra mãe, não, mãe, geralmente até 1 ano volta, mas eu no fundo não acreditava. Aí, vi a última vez, tinha uma hérnia significativa, e a mãe ficou alguns meses sem comigo, ela mudou de cidade, aí ela veio pra São Paulo, marcou a consulta. Quando ela marcou a consulta, tinha 1 ano e meio, eu falei, nossa, operou a hérnia. Ela falou, não, doutora, você não falou que ia voltar? Voltou. Nem eu acreditava que ia voltar. Usou faixa? Não. Precisa usar faixa? Não precisa apertar. Falou, gente, que coisa incômoda, quer uma faixa na sua barriga. Aí a criança vai chorar, aquilo ali vai encostar, vai aumentar a pressão intraabdominal. Exato. Então não tem necessidade de faixa. Não, até porque ela não fecha de fora para dentro, ela fecha de dentro para fora. Então, assim, eu falo, ela vai fechar ou não, independentemente dessa de você pressão, utilizar uma faixa, de você fizer uma pressão em si, né? Então, e além disso, né, a moeda tinha esse impacto aí do tétano neonatal, do mal de 7 dias, né? E tem a inflação agora, né? Que desvaloriza a moeda. E, aliás, quem acha moeda hoje em dia? É difícil achar as moedas por aí. Verdade. Entendeu? Você pede um troco no supermercado, 10 centavos, eles não querem te dar o 10 centavos. Como Sabrina, você vai pôr uma nem moeda? Nota, agora é tudo Pix, né? Tudo é Pix, é verdade. Muito bem. Agora, outra questão do TEP, hein, Sabrina? Você a questão da pomada de barreira, né? É recomendada a pomada de barreira na troca de fraldas? Como é que faz? Como a cada que é troca isso? de fralda? É polêmico, né? Polêmicas. Vamos lá. Não tínhamos uma posição formal da Sociedade Brasileira de Pediatria até uns 2 anos atrás em relação a isso. A recomendação era, pode usar se quiser, não precisa usar se não quiser. O documento mais atual fala que a gente deve usar, né? Lembrando que a pomada é isso, a pomada, né? Principalmente com óxido de zinco, ela é uma barreira, né? Ela não tá ali fazendo, né, na região da nádega um mecanismo de ação, ela tá protegendo. Isso. A gente passa a pomada para quando o bebê faz xixi, cocô e tem contato com aquilo enquanto a gente troca a fralda, não ter uma dermatite, um processo infeccioso, um processo fúngico, né? Mas o detalhe da recomendação atual é que a gente passe, mas que se não tiver fezes ali em contato com fezes, a gente não precisa tirar completamente. Sim. Porque o principal problema da pomada de barreira é aquela pomada que é muito pegajosa e cada vez que você for trocar a fralda do bebê, a retirada você acaba lesionando. Exato. E aí você favorece principalmente infecção fúngica, porque cândida a gente tem, né? Sim. Nós somos colonizados, então se você favorece ali a fricção, né, você favorece que a criança tenha uma monilíase, uma dermatite. Exato. Então, o ideal é que, se for utilizar, todas as trocas de fralda, mas na retirada com muita suavidade. A retirada a gente recomenda sempre no início algodão e água, o lenço umedecido, né, só em situações extremas, porque querendo ou não tem componentes químicos ali. E retirar gradativamente. Na hora do banho em si, aí sim, você consegue retirar a pomada como um todo. Verdade, né? verdade.
Então, pomada de barreira, né? Pomada de barreira. Até porque, assim... Vulgo pomada de assadura. A dermatite de fralda é comum, né? Mas a fralda, se a gente pensar bem, não é algo tão natural, né? Não. As crianças ficam com a fralda... E abafado. Né? Abafado e vai acumulando ali fezes, urina, o xixi que, assim... São dejetos. Vamos pensar lá para muito para trás, milênios atrás. Distante. As crianças não acumulavam nada ali, né? Não. Ali era elas livre ficam acumulando. E fica aquela fralda, às vezes, por uma necessidade / comodidade, que é necessário no final das contas, né? Então fica, às vezes, algumas horas ali. Exato. E aquele material em contato com a pele, né? Porque se fez e trocou, o risco é mínimo. Sim. Né? Mas às vezes faz e não troca na hora, né? Às vezes faz e não troca na hora. E aí isso aí começa a dar problema. Aí começa a dar problema. Exato. E eu tô vendo aqui que a gente também, no final das contas, foi tudo na mesma questão, né? A pomada de barreira, a unha do bebê, o vernix, tava tudo meio junto, cuidado do recém-nascido. Cuidado uma primeira consulta, se você quer atender uma primeira consulta de bebê, você tem que saber o que a gente tá falando aqui hoje. Exato. E isso estava na prova do TEP. Tava também na essa prova questão do TEP, porque é uma prática do bebê, pediatra, né? Exato. Porque o pediatra pode ser o pediatra que vai ser da enfermaria, da emergência da UTI, mas precisa do pediatra que tá seguindo a criança, dos detalhes ali. Tem que conhecer. Simples, né? Todo mundo. E então, o corte da unha do bebê, como é que deve ser feito? Você sabe que tem recomendação nesse próprio documento da Sociedade de Pediatria, recomenda, né? Por quê? Se a gente tiver um corte inadequado, a gente corre o risco dessa unha encravar e infeccionar. Sim. Né? Então, muita mãe gosta de ir lá e cortar bonitinho, fazer o redondinho, mas o ideal é que o corte seja reto. Esse evita que evita que encrave, porque as pontinhas, se você corta as pontinhas, aquela unha pode crescer para dentro daquela pele. E aí isso vai encravar, e aí pode até infeccionar, precisar de um uso de antibiótico, né? Sim. Então, o ideal é que você corte reto, corte desde o início, que as unhas das crianças crescem muito. Então, elas podem se arranhar, né? Você sabe que a minha filha, olha que ela não estava com a unha muito grande, mas um dia, brincando com meu marido, ela conseguiu lesionar a córnea com a unha dela, de tão fininha que é a unha do bebê. Então, o bebê também pode se machucar. Né? Eu também já machuquei a conjuntiva. Meu filho passou a unha, ficou um vermelho aqui. Fica, né? Uma bolha de sangue no meu olho. Não, mas a unha deles é muito fininha, né? E aí, por isso mesmo, que se você corta os cantinhos, você acaba tendo risco de infeccionar, da unha crescer pra dentro. Então, o ideal é cortar retinho. Eu falo, quando tá com muito medo, dá uma lixadinha no início, depois começa a cortar, mas tem que cortar a unha do bebê. Como você recomenda que se corte a unha do pé, mesmo no adulto, né? Pra não ficar encravando a unha ali e dando Na verdade, problema, a principal causa de um encravado é o corte errado. Exatamente. E aí, pra gente finalizar essas recomendações, e o banho de sol? É tratamento de icterícia ou não é? É recomendado ou não é? Ah, Jesus! Isso é uma pergunta clássica, né? Quando chega a primeira consulta do recém-nascido. Olha, ainda existe muita gente que recomenda, mas por formalidade, eu falo. Se você tá pensando no sol, né, em se expor à natureza, né, ok, mas que tem efetividade na melhora da icterícia. Isso não tem, isso já né? está mostrado que não. Na icterícia fisiológica, a gente sabe que a criança tem que eliminar o pigmento da bilirrubina. E como que ela vai fazer isso? No cocô. Então, o que ela tem que fazer? Mamar. Mamar, e isso vai ser liberado. Sim. Se for uma icterícia que exige uma fototerapia, é a fototerapia, não é a luz do sol que vai melhorar. Exato. E tem a história da vitamina D, mas a gente sabe, primeiro, que a vitamina D ela é melhor metabolizada nos horários que a gente não deveria pegar sol, né? Tem toda a polêmica da exposição e da proteção da pele, que esse bebê recém-nascido não vai poder usar protetor solar, mas se usar protetor não absorve vitamina D. Então, pela vitamina D, a gente já tem recomendação de reposição profilática pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Já na primeira semana. Então é o que eu falo. Quer passear um pouquinho, quer pegar um sol, respirar o ar livre, ok, mas que precisa obrigatoriamente. Às vezes os pais ficam numa angústia, porque o bebê tá amarelo e tá inverno. Como que eu vou dar banho de sol, doutora? Não precisa. Tá? Por recomendação, se quiser dar, ok, mas se não quiser, não tem problema nenhum. Não vai ser isso que vai mudar, né? Não vai ser isso que vai mudar. A icterícia fisiológica já melhoraria espontaneamente, né? Aí a pessoa leva no sol, viu? Foi banho de sol. Banho de sol, chá de picão. Isso que, chá de picão. Chá de picão. Isso que você falou, quando precisa mesmo... pela bilirrubina muito alta, aí tem que ir para foto, não tem outro caminho, né? A intervenção é a fototerapia. Exatamente. Muito bem, falamos de coisas que caíram na prova. Corte da unha. Quem sabe as próximas vão cair. Com certeza. É isso aí, Sabrina. Muito bem. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.